Ser perfeito não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se trata em ser exemplo para alguém. Alguém que vai seguir os seus passos e, sem perceber, passar a ser o seu reflexo aonde você for. É uma sucessão de acontecimentos e atitudes que leva à formação de um caráter. A missão pai e mãe por vezes chega sem você estar pronto, sem você querer. Mas como dividir essa responsabilidade? Aliás, que privilégio poder dividir, já que por vezes tem pai que precisa também ser mãe e mãe que precisa também ser pai. Tudo ao mesmo tempo. E se essa nova vida chega sem avisar, sem o devido preparo para esses pais que de um dia para o outro são cobrados em ter maturidade, em refletir algo que até ontem eles mesmos buscavam, é possível maquiar tudo isso? Como honrar da melhor maneira essa missão para que lá na frente o seu filho não venha cair no mesmo ciclo, em que uma aparência não seja mais pesada do que viver e aproveitar o agora? E nesse universo que criam, em que tudo é legal e que até o tudo bem sai até no automático, é muito mais fácil refletir aquilo que já esperam de você. Só que numa mudança, quando você se distancia um pouco e não precisa mais estar refletindo exatamente aquilo que esperam de você, você não precisa mais sorrir. Você só precisa ser realmente quem você é. Entrar neste mundo é aceitar que se trata de um passo de cada vez para alcançar o que se entende da missão de ser pai. É uma soma de conhecimentos com a prática que vai resultar na criação de um filho. É ser para entender. Mas não é que precisa ser encarado como algo ruim, um desafio que te coloque na dúvida se vale a pena ou não. Porém, sim, suas atitudes podem influenciar o futuro do seu filho, passando pela infância, a adolescência e até a fase adulta, caso não seja corrigido. E são semanas assim como a do Entre Família que traz uma luz nessa caminhada cheia de novidades e que vale a pena cada paisagem. É aceitando, sendo e conhecendo o trajeto para que a realidade seja de pais preparados e, consequentemente, filhos acolhidos. Obrigada, Lucas. E aí, Cris, os filhos são os reflexos dos pais? Que pergunta forte. De início não dá nem boa tarde, mas boa tarde, já larga uma pimenta dessa, uma batata quente, boa tarde para você. Eu sempre falo uma frase aqui, né? Que os pais desenham uma janela por onde os filhos vão enxergar o mundo. Boa, essa frase agora, é nova? Não, já falei. Não lembrava? É que agora eu salientei. Eu digo que a partir dessa janela, muitos conseguem colocar luz no próprio caminho. Outros vivem nessa direção. Eu acho que a gente pode quebrar ciclos, né? E dar uma reformada no que é bom e tal. E eu acredito que na época que nós estamos vivendo, nós temos maior chance de ter informação, coisa que os nossos pais não tinham. Então, até para olhar para essa janela imperfeita e ver amor, ressignificar e tal, mas a gente vê traços em várias questões e até nas coisas ruins. Umas você decide lutar e vence, mas elas sempre estão presentes ali porque a paternidade, a forma que você lidou com as coisas, o que você viu e tal. Cabe a gente, né, dar uma olhadinha para essa infância e abraçar aquele menino que está lá, né, que não conseguiu algumas coisas, outras festejar e tal. Mas é muito fácil chegar aqui para você e falar assim, olha, faça isso. Agora, viver, meu querido, aí é outra questão, né? Gente, boa tarde para você. Que bom que você tá juntinho da gente para encerrar essa semana com chave de ouro. Essa semana especial que estamos falando aqui, ó, pais preparados, tá? E cada dia uma abordagem diferente. Hoje Cris, pais preparados, anuncia com muita empolgação, porque a nossa especialista, ela é, assim, precursora em alguns estudos. Ela já fez um forrobodó nos bastidores. Me deixou pensando aqui agora já, 200 mil por... Vai fazer isso com você. Só de ouvir eu já melhorei alguns sintomas. O que você está abraçado assim, Cris? Primeiro que está chegando o cartão de crédito. Segundo que eu preciso ser acolhido. Pais preparados, atenção lá, filhos acolhidos. E a gente já acolhe você agora porque ninguém está colocando o dedo no teu rosto como você está errando como pai, como mãe, pelo contrário. A gente quer ser uma ferramenta para ajudar você na paternidade, para ressignificar, para saber que nem tudo está perdido. A gente vai para o intervalo, vai colocar essa profissional sentadinha aí na sua sala. Ela já quer um chazinho, tá? Ela vai querer um chazinho. Ah, deixa eu... Desculpa. Não, eu não tenho que deixar nada, o programa é seu também, pode falar. É que veio aqui agora, que eu vi aqui no meu campo de visão. Um passarinho Olha mental. Só, a gente tem uma visita muito especial aqui nos bastidores. Eu quero que mostre! Mostra!
tá aqui. Olha só, não sei se os meninos vão conseguir mostrar. Carol Félix está aqui com a gente. Carolzinha! Ai, que bonitinha! Veio aqui assistir, ela que é parceira aí da Sheila, veio aqui curtir o programa junto da gente. É uma honra, né? É uma honra ter Carolzinha, Félix junto da gente. Carolzinha que apresentou comigo aí, né? Começamos o Entre Família juntos aqui. Trocentos e tantos dias e conversas e amizades. E o povo de casa já recebeu muito Carolzinha aí. E você sabe que ela está aqui, né? Está fazendo um trabalho muito bacana. Está assessorando hoje nossa convidada, dentre as tantas funções que a Carol faz na sua carreira. Malabarista. É o seguinte, Entre Família só está começando. Daqui a pouco a gente apresenta a nossa especialista que já esteve no canal da mãe e deixou mais do que um gostinho de quero mais. E hoje ela veio presencial. Eu não soprei a bolinha, as velhinhas do bolo, Cris, com um desejo, mas o desejo foi atendido e Sheila está aqui presencial. Você viu? Então teremos um programa inteiro com ela. Depois eu vou pedir algumas coisas para você dar uma pedida aí também, para ver se você consegue para mim. Sim, pode falar. Tenho mágicas. Então faça o seguinte, já comece puxando o intervalo, vai se realiza. Olha que mágica. Eu vou chamar o intervalo e ele vai acontecer. E vai durar muito rápido. Entre Família, volta já. Muito bem, estamos de volta com muito carinho. A gente tem assim preparado um programa uma semana e com mais carinho ainda você tem nos recebido a cada dia. Se você perdeu, olha, Cris, eu perdi a segunda, a terça, vai no NT Play que a nossa semana vai estar guardadinha lá para você. E hoje, pais preparados, filhos acolhidos, e eu pergunto para você, Dona Maria, Judite, seu José, Rafael, olha para mim aqui. Não estou te julgando, não, só estou te perguntando. Você tem dificuldade de acolher o seu filho? Eu pergunto para você, você teve dificuldade de ser acolhido também pelo seu pai e tal? Não, você já deve estar tranquilo. Será que foi mesmo? Será que você está replicando alguma coisa na sua casa, o acolhimento? O filho é bem acolhido porque você não foi? E aí a gente tem um excesso, que a gente teve essa semana também, né, de colocar uma redoma de vidro nos filhos. Como o tema de acolhimento, ele borbulha na sua casa, ou ele não borbulha também, você pode participar, mandando o seu nome, o que está acontecendo, ou também, Suza, Anônimo. Se você não quiser se identificar, não tem problema, traz para a gente, que a Sheila aqui é espetacular, ela vai poder te ajudar. É fácil de participar, né, Suza? Muito fácil. Eu já vou começar do jeito mais fácil ainda. Pega o seu celular, aponta a câmera do seu telefone como se você fosse tirar uma foto para esse QR Code aqui. Vai aparecer um link, você clica nesse link e já cai direto no nosso WhatsApp para sua interação com a gente. Ou então, já salva o nosso número se você não tem, DDD 12 98315 0249. Se você é o nosso telespectador, eu sei que já está salvo, então já busca o nosso contatinho. E se você chegou hoje, seja muito bem-vindo ao Entre Família. Esse nosso contato, ele vale para a semana toda. A gente sempre tem algumas perguntas e a gente gosta da interação de vocês. Então, participa com a gente. Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é acolher seus filhos? Ou quais as dificuldades também, né? Já manda aí pra gente no WhatsApp, tem o QR Code, o número também tá passando nessa tarja, tá? Participa que já a gente traz sua interação aqui. Se der vontade de chorar, bota um emoji, tá? Bota um emoji chorando, importante, a pergunta pode ser terapêutica, tá? Vai dar tudo certo. Bora pra nossa sala da verdade. Bora! Vamos aqui nessas poltronas que sabe, hashtag fica... Porque a outra, rapaz, semana que vem, né? A outra já tá é durinha, minha senhora. Só que não está aqui, aquela outra é bonita, né? Tem um desenho, mas a gente que já está ficando prateado, né? Nessa questão todo dia toda. Tá falando isso, ele tá pedindo, eu tô né? com dó, já tô vivendo um luto de deixar essas poltronas hoje, aqui. Vamos, que é o que temos. Sabia que essa frase, o que temos para hoje, ela é bem mais profunda do que você mas pensa? não vamos entrar nisso, não. Não vamos nesse campo Senão da filosofia, mas vamos aproveitar quem realmente vai nos ajudar, né? Bora. Olha, não dê bola para os apresentadores, foque na especialista, porque se for, é igual no problema, é igual realmente o discípulo focou na água, afundou. Foca em Jesus, vai dar tudo certo. Mas, Suza, quem é que está nos dando o prazer de estar aqui depois de um desejo no seu coração, de um grito na nossa produção, e ela atendeu o nosso chamado depois dessa agenda cheia que ela tem. E tá aqui com a gente Sheila Ortiz, psicóloga, criadora de alguns projetos. Olha só, um deles é o método 10, Desenvolvimento Emocional e Soluções Sistêmicas, e Mulher de Seda, é um outro projeto também super legal. Sheila viaja por todo o Brasil ministrando cursos, tornando-se uma referência nacional nessa área. E olha só que interessante algumas características da Sheila. Mãe, mulher, empreendedora, já se identificou? E ela também é conhecida por essa coerência que ela tem, né, em ensinar o que faz sentido na própria vida e transmite isso
para os outros com amor, espiritualidade, competência e ousadia. E já ajudou milhares de pessoas e hoje vai ajudar você, nosso telespectador, e a esses humildes apresentadores aqui. Sheila Ortiz, seja muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, estou me deliciando em ver vocês conduzindo esse programa com tanto amor e tanta profundidade. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Ai, Sheila, obrigado, o prazer é todo nosso. E sabe aquela ansiedade gostosa no coração? Começa a partir de agora com a primeira pergunta e tudo que a gente vai deliciar com você aqui ao longo desse programa, né? Hoje a gente vai falar sobre a infância, mas talvez mais focado na questão da adolescência, que é o que os pais dizem ser a fase mais difícil. Não cheguei na adolescência ainda com meu filho, mas presencio outros pais dizendo que a maior complexidade mora aí. Um dia eu falava para uma mãe, quando meu filho ainda não dormia a noite toda, lamentando este sono, e ela falou, olha, o seu sono mesmo vai ser perdido na adolescência, quando outras preocupações muito mais complexas do que dar um mamazinho na madrugada surgir. Então eu te pergunto, Sheila, a gente enfrenta esses problemas na adolescência porque é pertinente à idade, ou são situações que não foram trabalhadas na fase infantil, por exemplo? As duas coisas, né? Tanto nós temos adolescentes que estão enraizados em problemas não resolvidos ou lacunas que ficaram, né, com as questões com os pais ou na própria vida na infância, quanto também tem as questões muito fisiológicas, muito inerentes à adolescência. E a gente precisa identificar isso para poder saber o que é da adolescência e o que é demais. Muitas vezes, acho que uma das maiores dificuldades dos pais é saber, isso é coisa de adolescente, né? Fala assim, isso aqui não é nada, isso é coisa de adolescente. Mas essa frase é muito perigosa. Quando a gente fala isso é coisa de adolescente, a gente desmerece uma emoção que às vezes é muito importante para o adolescente naquele momento. E a adolescência é uma fase que merece uma preciosidade, um carinho assim extraordinário, porque é essa fase que vai determinar a maneira com que o adolescente vai entrar no mundo, é a passagem dele para o mundo. Então, essas dificuldades que os pais retratam tanto, tem várias causas. Tem questões na infância do próprio adolescente, tem questões dos pais, que geralmente a maior parte dos problemas está aqui, e tem questões da fase em si, inerente à adolescência, que são as perturbações que tem de necessidade de pertencimento a um grupo, necessidade de ser visto, de saber qual é o seu valor no mundo, né? Tem as questões hormonais a serem visitadas, tem muitas questões da própria adolescência, mas a gente precisa olhar para tudo isso, todo esse panorama também. Sheila, a gente está falando dos filhos aqui, né? E a nossa primeira frase é pais preparados. E a gente sabe que pais preparados não é uma realidade, né? A gente sabe que tem várias questões aqui, porque, por exemplo, a gente fala que a gente tem um DNA da família, mas cada um tem uma digital, né? Tipo assim, tem 4 filhos sentem o luto da perda do pai de formas diferentes e tal. Aí você imagina quando um pai não tem a noção disso, né? De que cada um vai ter uma digital e de que o pai está trazendo uma mochila do avô, do bisavô, alguns ciclos não foram cortados e tal. Eu falo sempre sobre incompetência subliminar, tipo, eu não sei que eu não sei, né? A criança, quando sabe que não sabe, já é um ganho. Então, a nossa sociedade, se não soubesse de algumas coisas assim, se ela soubesse que não sabe de algumas coisas, já seria uma grande questão, olha, isso aqui está errado, isso aqui não vem de mim, parece que eu não tenho controle sobre isso. Aí eu pergunto, qual o papel do pai nesse sentido, desse despreparo total? Porque a nossa sociedade, como é que você vê? A sociedade que não tem um glossário emocional, né? Até agora, o homem que está colocando o ouvido para dizer que ele pode chorar, né? É algo muito recente, né? Só que parece que nós estamos vivendo agora o cúmulo das doenças que somam, né? Da ansiedade. O nosso país é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E agora o pessoal meio que uma dor está ensinando a gemer. Pergunto, esses pais estão trazendo para a consciência a partir de muita dor, porque os adolescentes nunca foram tão... Antes era a droga, que ainda é, né? Mas parece que agora a luta é para os filhos não se cortarem. De 14 a 26 anos, as meninas estão tendo uma pressão muito maior. O que tem feito esses pais buscarem preparo e o que você diz daqueles que não têm noção, não são conscientes ainda do que está acontecendo? Olha, o que eu posso dizer é que, de fato, socialmente existe um desespero. E esse desespero está sendo... trazendo como protagonistas os nossos adolescentes. Os nossos adolescentes, inclusive, nós temos que olhar para eles e enxergar o quê? A nossa história. Então, quando a gente fala assim, pais preparados, eu acho que
totalmente preparados, a gente não está. Se a gente estiver aberto para poder reconhecer também os nossos erros ao longo do processo da educação de um filho, já é maravilhoso, né? Então, o que acontece? O adolescente, ele vai expressar uma dor, que é uma dor que é dos pais, é uma dor da família e é uma dor da sociedade. Se você pudesse descrever uma imagem, imagina uma casa onde a criança está num quartinho, os pais estão na cozinha e esse adolescente está na porta da rua, sabe? Mais ou menos isso. O adolescente, ele tem a sensação de que precisa ir, mas não sabe o que levar. Ele fica naquela dúvida interna de o que tem de bom e de ruim dentro de mim. E aí quem é que dá essa continência, esse acolhimento, essa segurança para o adolescente? Os pais. Mas o que vem acontecendo conosco, né, adultos? Nós nos perdemos de nós. Se eu não estou em mim, se eu não consigo reconhecer quais são as minhas dores, as minhas fraquezas, isso está acontecendo muito no mundo feminino. Se você observar, as mulheres elas estão sendo exigidas a trabalhar muito, a trazer dinheiro, a fazer de tudo, a ser autoconfiante, autossuficiente, independente, emocionalmente estável. Ela tem que estar tão forte que ela não se permite ser vulnerável. E aí ela está aniquilando o quê? As próprias emoções. O que ela ensina para os filhos? Que as emoções não são válidas. Muitas vezes nós, mães, quando nós não estamos coerentes ou não acolhemos nós mesmos, né, as nossas dores, a gente não permite que os nossos filhos sofram em casa. E aí, onde que ele vai mostrar a dor dele? Para os amigos na rua. A amiga que recebeu, a amiga que me ouviu, né? Ela vai desabafar com quem? Vai mostrar essas perturbações, esse desespero para quem? Para quem acolhe. E aonde encontra acolhimento, também se absorve a instrução, o conhecimento, né? Exatamente. Quando Agora, um pai... quem está falando? Exato. Quando um pai e uma mãe, eles conhecem esse filho de verdade, inclusive eu até oriento os meus clientes, as famílias, a fazer jogos em casa de conhecimento. Hoje mesmo a gente fez isso no café da manhã. Eu e os meus filhos, a gente veio todo mundo. Não foi hoje, foi ontem à noite. E Jogo de tabuleiro, assim? Na verdade, a gente fez um jogo verbal, mas pode ser de tabuleiro. E hoje em dia existem, tá, cartinhas que são de perguntas e respostas de família, onde a gente pergunta assim, quem aqui em casa não suporta banana? Alguém vai dizer, mamãe, né? E ontem a gente fez uma brincadeira. Fala assim, quem será que conhece mais a mamãe aqui? Aí o meu filho mais velho disse, eu conheço mais a mãe, vamos ver. Eu comecei a fazer um monte de perguntas e ele sabia todas as respostas. E aí a gente começa a perguntar, quem conhece mais o Eduardo? E aí a gente foi falando, ele gosta disso, não gosta daquilo. Então a gente vai conversando, brincando já desde criança sobre eu vejo você, eu conheço você. Aqui você pode ser quem você é. Quais são as características que você apresenta? Quem é que é o mais brabo, que briga mais? Aí isso se torna uma brincadeira, mas é como se você fosse permitido. Né? É permitido, se eu estou brabo. Onde é que é o lugar de você ficar brabo? É em casa. É em casa que é seguro. É ali que você pode ser contido, é ali que você pode receber colo. Mas aí, às vezes, a gente elimina essa emoção da criança, porque a gente quer ele sempre controladinho. Esse é o grande problema. Nossa, Sheila, que legal a gente tocar nesse ponto. A escola do meu filho, do nosso filho, que também a do Cris estuda lá, fez uma semana incrível, Projeto Emoções, e mandaram essas cartinhas, é uma cartinha, né? Não cartinha de carta, de jogo, né? Como se fosse um joguinho, e atrás de cada carta, cards. Muito obrigada, diretora. Atrás de cada cardzinho tinha a perguntinha pra gente trocar. Um responde, o outro responde na família. Eu achei aquilo tão fenomenal. E ali eu descobri algumas coisas legais até, mas que foi muito importante ouvir do meu filho. Então, parabéns, Escola Adventista de Jacareí. Vocês mandaram muito bem, que agora no programa a gente está falando da importância disso. A gente continua discutindo mais. Verdade, Susan. Mas no próximo bloco tem uma história legal? Tem uma história legal, tem dinâmica para você, tem você participando hoje aí, ó, pais preparados, filhos acolhidos. Vamos aproveitar que a Sheila, essa profissional exemplar, está aqui conosco. Vá mandando sua pergunta no 12983150249. Um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta. Gostando do programa, né? Já sei que alguma coisa já prendeu aí a sua atenção e tem muito mais por vir. Daqui a pouco, nosso especialista vai ensinar na prática como fazer o acolhimento desse filho, como acolher as emoções dos nossos filhos em casa. Ela comentou, né, sobre ser um ambiente seguro e lá ele precisa se sentir acolhido e não reprimido de suas emoções.
tô ansiosa para saber essa técnica e já já a gente vai aprender. E sabe de uma coisa que eu tenho certeza que já vai deixar você ansiosa aí do outro lado? É a edição da revista Esperança dessa vez. Pais preparados, filhos de caráter. Não à toa estamos aqui nessa semana, né, com a mesma temática dessa revista que foi escrita por Darleide Alves, com muito carinho. Quem assistiu o programa de ontem viu ela falando um pouco mais dos bastidores sobre a elaboração desse material. E eu tô falando que você vai ficar ansiosa porque é de graça e é para você e vai chegar na sua casa sem custo de material, porque já foi pago por outras pessoas através do projeto Anjos da Esperança e porque não tem cobrança nem do valor do frete. Olha que legal, tá melhor que muitos apps por aí, né, que diz cupom grátis. Aqui é cupom realmente grátis, tá? E como que você faz? É muito simples, basta pegar o seu telefone agora, pega o celular que tá aí, do seu ladinho, adiciona esse outro número que eu vou te passar. Não é aquele que a gente falou no começo do programa. Anota esse outro número, salva lá, coloca assim, revista, Entre Família Revista, para você não esquecer. Então já anota, o DDD é o mesmo de sempre, é 12. E o telefone é este, 98244-4449. 98244-4449. Você manda um oi, fala que quer receber esse material muito especial, recebe um link, faz o seu cadastro totalmente seguro, tá? Pode colocar seus dados e daí esse material vai ser enviado no endereço da sua casa. Então coloca o endereço certinho, tá? Para chegar aí, ó, exatamente na sua casa e o material não se desviar para outro lugar, enfim. E é o seguinte, minha gente, para quem perdeu a semana, eu convido a assistir tudo no NT Play. Mas se você perdeu, também tem essa revista que vai chegar para você com todo o conteúdo que a gente abordou aqui, de uma maneira mais profunda, mais intensa, para que você tenha na sua casa, né? Então você vai pegar, você vai ler, você vai responder os questionários para a sua autoavaliação no final de todo o material. Tem aqui referências bíblicas, o que eu acho muito importante, tá? E creio muito nisso. E vai ficar na cabeceira da sua cama para você revisitar, ler e reler até que completamente seja absorvido esse conteúdo, tá bom? É um presente aqui do Entre Família para você, nosso telespectador. Combinado? Então já pega o seu WhatsApp, ó. Enquanto eu vou sentando ali, ó, é o tempo de você mandar o oi. Ó, olha só. Esperando, esperando. Mandou, clicou, já já recebe o link aí. Fácil, é fácil, rápido, né, Suzy. É rapidão, gente. A ideia aí é que você possa ser atendido e receba esse material de graça. E agora, a gente quer incluir alguém aqui na nossa roda de conversa, e alguém que teve que lidar desde cedo, mais precisamente aos 10 anos, né, com a depressão. Hoje tem 19 anos, faz palestras, né, por todo o Brasil aí. É o João Lucas Oliveira, ele que é colega nosso aí, ó, estudante de jornalismo lá pela Universidade Franciscana de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estuda também marketing e ele também é conselheiro técnico do governo do estado do Rio Grande do Sul. João está conosco aqui. João, muito boa tarde, seja bem-vindo. Como é que tá os frios dos Pampa aí, tchê? Boa tarde. Muito boa tarde, pessoal do Entre Família, pessoal de casa também. Frio hoje deu uma amenizada, semana passada estava realmente congelante porque veio uma chuva, mas hoje já deu uma amenizada, já estou até com uma blusa mais fina, já tirei o casaco, já está mais leve por aqui. Não é qualquer coisa que deixa o Galdério com frio, tem que ser aquele frio de geada mesmo, aquele frio de rengue acústico. Exatamente, aquele frio de rengue acústico, como a gente fala. Frio de rengue acústico, não pode cair os buteados do bolso. Agora, João, você sabe que você está falando com o Galdério também, que quando você fala desse frio já me dá saudade aí, com certeza, do Rio Grande do Sul. Pergunto, João, vendo esse sorriso no rosto, vendo esse currículo aqui, né, que está estudando jornalismo, está no marketing, tem um cargo de técnico aí no estado do governo do Rio Grande do Sul, hoje está falando com esse dinamismo para a gente, mas conta para a gente um pouquinho como é que foi lá aos 10 anos, lidar com as emoções, porque a gente está falando de um João agora que já tem ciência dos sentimentos, palestra, mas aos 10 anos a vida está começando. Como é que chegou a depressão na tua vida, João? Então, a depressão na minha vida ela foi ocasionada por uma série de problemas, né? Foram diversos fatores que acabaram culminando, né, na depressão, que posteriormente veio se agravar aos 15, onde eu tive uma internação em um hospital. Posteriormente também
houve uma pré-internação em uma clínica que não ocorreu, mas essa história eu conto mais à frente. E durante essa série de problemas ali, como vocês comentavam no bloco anterior, né? Quando a gente está entrando na pré-adolescência, vem aquela carga de hormônios. Então, assim, ó, é uma descoberta de novos caminhos. Os adolescentes, eles começam a se descobrir, começam a encarar o mundo com uma nova forma. Bem como vocês colocavam ali, pode até haver um certo receio, né, de conversar com os pais, então acabam desabafando com os amigos, acaba tendo aquela rebeldia de, o pai não me entende, a mãe não me entende. Então, eu sempre tive esse receio de com quem desabafar, né? E foi durante uma conversa com uma professora minha, que eu sempre coloco muito essa questão dos meus professores, né? Os professores, hoje em dia, eles, infelizmente, não são tão valorizados, mas são eles que formam a gente para a vida profissional. Quem forma o ser humano é a família, né? Quem forma a educação do filho é a família. Mas ali com 10 anos eu me vi em um mundo muito amplo, que para mim, que era um menino interiorano, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade com 3.400 habitantes, eu morava no interior dessa cidade. Então, os meus pais, eles são ainda agricultores, né, porque eles ainda moram lá, e lá havia ainda esse tabu de depressão, bem como você também colocou no bloco anterior, né, de que homem não pode chorar, tem que ser macho, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que eles botam esse negócio, né, de bagualismo, como eles falam aqui, né. Então era muito complicado tu conseguir desabafar e conseguir falar sobre os teus medos, teus anseios, teus ressentimentos. Eu sempre fui muito apegado à minha família. Então eu sempre tinha muito medo de, talvez, quando eu fosse para a escola, eu voltasse e alguém não tivesse mais ali, sabe? Eu sempre fui muito ansioso, sempre tive esse quesito da depressão muito forte. E eu sempre digo que eu tenho 2 famílias, né? Porque desde que eu nasci eu tive uma família adotiva. E eles cuidaram de mim amplamente. Por mais que ainda era tabu, eles entendiam a necessidade de eu procurar ajuda, né? E aí que a gente entra em um tema muito importante. O procurar ajuda, fazer o tratamento. Ô, João, Hoje em dia... Oi. eu até gostaria que você falasse, boa tarde, desse acolhimento que você recebeu. Me corrija se estiver errada, mas pelo que eu soube, seus pais biológicos te deram esse suporte, mas teve um casal de amigos próximo que também estava sempre com você. Como que foi essa dinâmica desses primeiros momentos em que você recorreu tanto aos seus pais e essa experiência com esse casal de amigos? Não sei se são parentes, ou se são vizinhos, ou só amigos mesmo, enfim. Então, eles eram vizinhos nossos, ainda são lá na cidade dos meus pais, né? E desde pequeno eu sempre fui para a casa deles. Eles tinham um filho que hoje em dia eu considero meu irmão adotivo. E a gente sempre teve um relacionamento muito próximo. E quando eu comecei a ficar mais para baixo, mais isolado, mais quieto, porque eu sempre fui muito falante, né? Jornalista tem isso, de falar pelos cotovelos. Então, eu sempre fui muito comunicativo. E eles perceberam que eu não estava bem e chegaram para os meus pais e disseram: "Olha, tá estranho, ele tá quieto, talvez seria a hora dele procurar o médico e tudo mais." Aí os meus pais começaram a entender que eu também estava passando por um período depressivo. E eu lembro que era tão tabu naquela época, poucos anos atrás, né? Que os meus pais, não só os meus pais, mas a maioria das pessoas encaravam o psiquiatra como uma espécie de médico para louco, entre aspas, né? E não, um psiquiatra é um médico como qualquer outro que cuida de uma das partes mais fundamentais da nossa existência, que é a saúde mental. Então, eu lembro que a minha primeira consulta com um psiquiatra, inclusive, foi a minha madrinha que pagou essa consulta para que eu recebesse esse atendimento, sabe? Mais especializado, que foi o que evitou a minha internação em uma clínica. Mas durante esse período aí, a gente já está aí nos meus 15 anos,
teve 3 tentativas de suicídio que, felizmente, não deram certo, entre aspas, né? Porque não seria o certo se fazer, graças a Deus a gente tem uma vida plena e bela que a gente tem que aproveitar. Mas um dos pontos que eu queria trazer aqui no programa é sobre o poder das redes sociais e o impacto que elas têm na vida dos jovens, dos adolescentes, e que os pais têm que ter um cuidado muito grande, né? Hoje em dia a gente está em um mundo muito digital, cada vez mais se fala sobre o mundo digital, e as redes sociais elas têm um poder e um domínio muito grande sobre esses jovens, esses adolescentes. E eu sempre trago um tema que é redes sociais e vidas não reais, que são as vidas que realmente não são reais apresentadas nas redes sociais. A gente vê grandes influenciadores ditando o que é moda, passando 2 quilos de maquiagem, como eu falo, para gravar um history e não mostram o que é ser real, o que é ser de verdade. Eles não mostram que tá tudo bem a gente não ter os nossos dias 100% bons. Eu sempre digo que a vida é como um monitor cardíaco. Se vocês olharem o ECG no hospital, que é aquele monitor que sobe, desce, a gente vai perceber que, assim como um monitor cardíaco, a nossa vida ela tem altos e baixos. E é preferível que ela tenha esses altos e baixos do que ela seja apenas uma linha reta no monitor cardíaco, onde, nesse caso, a nossa vida teria terminado. É difícil para um adulto já, né? Para gente que se alimenta, né, desse tipo de conteúdo, imagina para um adolescente. E o que eu acho legal da sua história é que você recebeu o acolhimento necessário, né? Tanto seus pais quanto esse casal de amigos, eles olharam para você, entenderam e acolheram e providenciaram uma ajuda profissional. O que às vezes acontece, e talvez você vê isso mais de perto, né, por estar bastante à frente desse tipo de assunto, né, lidando com algumas famílias, é que às vezes os pais acabam ignorando, achando, não, isso aí não é nada não, imagina, esse menino tá assim agora, é coisa de adolescente, né? E talvez diminuindo uma situação grave. Você recebeu esse acolhimento, né, João? Exatamente, exatamente. E um dos pontos também que seria de extrema importância da gente pautar aqui é a questão do preparo, não só familiar, mas do preparo escolar, que é um dos que a gente mais tem trabalhado nesses últimos meses, né, devido aos últimos acontecimentos, porque a gente sabe que não estou minimizando ou justificando os acontecimentos que aconteceram em escolas, mas muitos destes casos estão ligados, né, à ansiedade, depressão, bullying sofrido em escolas. Então, assim, ó, a gente também encontra, não só na família, mas nos professores, muitas das vezes, um despreparo de como lidar com este aluno, com este jovem, com este adolescente, né? É justamente isso que a gente está tentando combater aí junto ao governo, que a gente está iniciando aí, né, como vocês colocaram na minha apresentação, a criação de um aplicativo que identifique o estado de saúde mental destes estudantes, para que a gente consiga identificar, prevenir, tratar e evitar casos de ansiedade, depressão e ideação suicida nestes jovens, né? Ai, João, então, parabéns por... Desculpa te cortar. Parabéns pelo seu projeto. É muito legal fazer essa entrevista com você, ver um jovem tão bem engajado, né, Cris? Fica aí o convite para quem sabe, de repente, você comparecer aqui na nossa emissora presencial para a gente poder discutir mais sobre o assunto. Felizmente o tempo é tão corrido por aqui. Mas obrigada pela sua entrevista, tá? Foi muito bom ter você com a gente. E para quem quiser conhecer mais o trabalho do João, receber mais informações nesse sentido, tá passando a rede social dele aqui na sua telinha. Então corre lá, pode ter mais... ter oportunidade de fazer mais perguntinhas para o João. João, obrigada. Um beijo para você, bom dia, bom feriado aí. Tchau, tchau. Muito legal, Suza, trazer o João tão lúcido aqui, né? Agora, no mercado de trabalho, ele colocando assim, tendo inclusive um glossário para poder colocar na conversa dele questões emocionais. Vamos aproveitar esse momento aqui. Já a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a história com a Sheila, mas a gente tem alguém aqui na mesma linha, um adolescente pedindo socorro, Sheila. Olha a conexão que a gente tem no programa ao vivo, não sei se você está vendo esse programa já gravado, numa reprise, mas aconteceu numa sexta-feira ao vivo. E programa assim, a gente está aqui para ser uma ferramenta ativa. Então a gente vai providenciar na tela um pedido aqui que a gente nem sabe que está chegando, mas é a Ana que está participando com a gente. E ela fala,
Boa tarde, eu sou adolescente, minha mãe reclama que eu não converso com ela. E é porque eu não me identifico quando conversamos. Ela não concorda nem entende nada, mesmo quando tratamos de assuntos simples. Sinto que estamos fora de sintonia. Pegando a história do João, a gente pegou ali o João de uma cidade do interior, pequena. Algumas crenças limitantes rodeavam a cidade, por exemplo, até a postura do que é um profissional da área da saúde mental, que é o psiquiatra. Aí você tem uma rede de apoio maior, porque o vizinho também identificou um comportamento no filho adotivo, né, digamos ali, e você tem alguém de uma compreensão. E até o limite, eu vou até aqui. Agora a gente precisa de alguém que trate de uma saúde mental. Agora nós temos a Ana. A Ana aqui na questão primária, nessa sociedade que é a família dela, está tendo dificuldade de falar uma coisa, entender outra. Coisa simples. Coisas pequenas no qual ela precisa, e existe um ruído nessa comunicação, Sheila. Uau! Vou falar aqui para a Ana, como representante de vários adolescentes que podem estar passando pela mesma situação. Deixa eu te dizer uma coisa. A tua mãe e o teu pai, eles te dão o que eles têm para dar, o que eles conseguem, o que eles dão conta de dar. Muitas vezes eles não têm o conhecimento necessário que você precisa, muitas vezes eles não têm todo o conteúdo que a tua alma está buscando. Mas eles têm uma coisa que ninguém mais tem, amor. Um amor que é inigualável, e esse amor é o que você precisa da sua mãe e do seu pai. Quando você for pedir ajuda para a mãe, ajuda para o pai, não vai com a expectativa de que ele vai te dizer ou ela vai te dizer o que você espera ouvir. Vai dizendo assim, mãe, eu não estou bem, mas não tenta me ajudar agora, eu só quero um colo, eu só quero um abraço. Se você puder dizer isso para sua mãe, de todo o teu coração, do lugar de filha, do lugar de filho, dizer, mãe, pai, eu não estou legal. Falar isso para os pais vai acalentar o coração, seu coração, e vai provocar no pai e na mãe um instinto natural de proteção. Quando a mãe ela ouve isso de um filho, ela vai imediatamente buscar ajuda. Ela vai se ver num momento onde ela vai precisar, eu não tenho como ajudar, eu não sei o que fazer. Então ela vai buscar ajuda profissional, ela vai buscar ajuda como o amigo aqui falou do vizinho, ela vai buscar ajuda em quem tem para dar. Então você que não está bem, vai buscar ajuda profissional também e diga para a mãe, para o pai o que você está precisando. Mas assim, ó, por favor, não deixe de falar com seus pais. Nenhum amigo, nenhuma amiga vai ter mais qualificação ou acolhimento ou amor do que os seus pais. Mesmo que eles não tenham o devido preparo. Lembre disso. Ai, Sheila, eu não tenho muito bom relacionamento com a minha mãe não me escuta, não está fácil. Eu tenho certeza que você tem uma tia, ou você tem uma vovó, alguém na sua família que você tem confiança. Vai nesse lugar primeiro, porque a tua tia ou a tua avó vai saber conduzir com a tua mãe, com o teu pai. Como o exemplo do nosso amigo aqui, que teve uma vizinha que conseguiu conversar. Então, confia nesse amor que você foi concebido, ou seja, você é muito amada. Você tem que lembrar disso. E é nessa conexão com esse amor que você vai reconhecer quem de fato você é. Sabe quem que você é? Você é a imagem e semelhança de Deus. E para que você tenha essa consciência, você precisa visitar o coração que te trouxe a vida. Sua mãe e o seu pai. Sheila, eu acredito que foi o melhor conselho que alguém deu assim na minha frente para um adolescente. Com um ponto de vista muito generoso para com os pais e de uma solução muito profunda. Ouvi você falando sobre isso. E, se tu me permite, claro, posso falar com os pais? Pode. Eu acho importante o seguinte. Os pais, quando eles estão diante de uma questão de um filho adolescente, muitas vezes eles ficam muito perdidos. Eles não sabem o que fazer. Entenda uma coisa, você não é obrigado a saber o que fazer. Mas é necessário que você saiba que você tem os recursos reais, que é o mais legítimo que existe, amor. Uhum. O amor, ele é a bússola interna, como mãe, como pai, é a bússola interna. O que eu preciso fazer para meu filho, o que eu preciso fazer para minha filha, está no amor. Então, se você não sabe como agir, procura um profissional. Mas não negligencia o estado de alerta. Se o seu filho só falou a palavra assim, nossa, eu quero morrer, corre e busca ajuda. Porque a gente não tem ideia, inclusive, eu não sei se você sabe, mas não é divulgado no Brasil o índice de suicídio na adolescência, por conta do número estrondoso que é. Por quê? Para não criar mais vontade nos adolescentes ainda de cometerem suicídio por achar que é algo natural. Então, por que isso acontece? Porque os pais muitas vezes acham que é bobagem. Escuta, eu vou te falar, mãe e pai, se a tua filha tem 15 anos
e ela não foi convidada para a festa de 15 anos da melhor amiga dela, que elas brigaram na escola. Ela diz assim, eu vou me matar, porque minha amiga não me convidou para a festa. Você olha para aquela adolescente e diz assim, ai, que bobagem. Não é bobagem. Isso. Para aquela adolescente, escuta, para aquela adolescente, este é o mundo dela. Este é o mundo, ela se sente amada, onde ela quer, é uma necessidade de pertencimento surreal. O adolescente, ele está no limiar. Lembra que eu falei o exemplo da porta? Uhum. Ele está olhando para fora, olhando para dentro, ele quer saber quem é ele. Ele está buscando quem eu sou nesse mundo, qual é o meu lugar nessa terra. E aí, onde ele é validado é onde ele quer ficar. Então, se ele está num universo de amigos que reconhece ele, e aquele universo, ele cai, ele desconstrói, o mundo dele interno parece que vai cair. Se ele tem algum problema em casa, os pais estão brigando, a estrutura em casa está difícil, esse adolescente ele vai dizer, eu quero morrer, e o que ele vai fazer? Ele vai pedir para morrer. Então, leva a sério. Não acha que é bobagem o que o teu adolescente está falando. O adolescente falou, escuta, investiga, senta junto, vê o que está acontecendo. A pergunta que eu faço para os pais sempre é, você conhece seu filho? Você sabe realmente o que ele está sentindo? Você sabe realmente o que ele passa na escola? Ele tem acesso ao seu coração, mãe? O teu filho tem acesso ao seu coração, pai? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque não é sobre orientação só, não é sobre dizer o que é certo e errado, mas é sobre ter acesso à sua alma. E tem uma coisa muito importante que eu sempre digo olhe nos olhos do teu filho. É assim que você vai saber mostrar, expressar através da tua alma para a alma do teu filho o amor. E é assim que ele vai se sentir seguro. Não é com as palavras que você diz, mas é com a sua presença, é com a sua alma, é com a comunhão, é coração aquecido. O programa podia terminar por aqui, né? Mas como Deus é tão maravilhoso, que é a graça dele, a gente tem outros blocos, tem ainda duas dinâmicas aqui em uma só, fantástica, tem a sua participação. E se você se sentiu tocado com esse tema, essa semana foi preparada para você, pai, para você, filho, para você, vó, para nós, como sociedade, construindo esse eixo familiar que querem destruir, mas a família é um plano de Deus e a gente vê esperança nesse sentido. Por isso que tem essa semana, por isso tem um programa chamado Entre Família, tem consultório de família e a ideia é que você seja atendido aqui, porque esse é o plano de Deus, que a gente possa ajudar você psicologicamente, com melhor alimentação e criando os seus filhos. Por isso que tem uma revista como essa. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você quer falar. O WhatsApp está aí, que é o 12983150249. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Entre Família está de volta agora para uma dinâmica super especial. Vamos entender de uma maneira teórica e também mais prática. Esse é o momento, Sheila, se você quiser fazer alguma coisa prática, essa é a hora. Vamos descobrir aqui na nossa dinâmica como acolher o nosso filho, a nossa filha. Os 3 primeiros bonequinhos nós vamos falar para criança, tá? E os 2 últimos focado na adolescência. Então, temos aqui papais e mamães com seus filhos e vamos revelar para você o que pode ser feito em cada situação. Então, a gente tem aqui um pai, uma mãe, né? Uma mãe com uma sua filhinha e é o seguinte, olha só o dilema da filha, Sheila. Eu não sou boa o suficiente. Pode ser que aqui na nossa dinâmica ela está bem construidinha, né? E elaborada. Eu não sou boa o suficiente, mas imagino que para a criança isso vem de outra maneira, né? Com outros, revelando outros comportamentos, outras questões. E aí eu tenho uma orientação aqui, e aí você vai comentar sobre, tá bom? Na sua experiência profissional. Nossa produção colocou aqui que o jeito para acolher essa situação de não ser boa o suficiente é reconhecimento e validação. Mas como que é isso, Sheila, assim, nas minúcias e na prática? Eu me lembrei de um filme, não sei se você assistiu aquele A Procura da Felicidade, com Will Smith. Tem uma cena desse filme que ele e o filho, eles estão brincando de basquete e o filho começa a jogar basquete e ele diz assim, eu vou ser jogador de basquete, profissional, não sei o que. E o pai diz o seguinte, não, na nossa família ninguém foi jogador de basquete, né? Ele meio que desmerece o filho. E aí o filho pega e joga aquela bola assim, fica chateado e o pai se dá conta do que ele fez. Aí essa é uma resposta importante para essa pergunta. O pai olha para o filho e diz assim, filho, não deixe ninguém, nem mesmo eu, dizer para você
que você não é bom em alguma coisa. Uau. Olha que forte. Então, assim, a validação não pode ser a partir do que o pai e a mãe acham do filho. Isso é uma confusão que as pessoas fazem. Então, assim, eu dizia, não, filho, você é bom. Não, você está enganado. Isso não se faz. O que você faz é fazer perguntas para a criança. Para tudo, um momento, deixa eu respirar. Pera aí que agora eu vou desaprender. Como assim? Repete de novo. Isso é muito sério, tá? Porque olha só a confusão que as pessoas fazem. Elas acham assim, que se a mãe disser, não, filhinha, vem cá, tu é minha filhinha. Tipo um desenho, não conseguiu não, fazer. Filhinha, tá lindo, mamãe amou, mamãe ficou tão feliz com você. O que eu tô dizendo pra você? Que eu sou boa, não? Não, eu tô dizendo que olha o que tu vai entender. Que se a minha mãe achar bom, então sempre vai ficar bom. E aí tu vai crescer na fase adulta, buscando sempre a validação de quem? Da mãe. Da mãe. Então não é assim que se faz. Ó, mamãe, desconstrói isso daí. A validação vem de dentro? De dentro. De dentro. Senão você constrói uma necessidade de aprovação no filho, entendeu? O filho vai sempre ter que precisar ser aprovado pela mãe, aprovado pelo pai, aprovado pela sua professora, aprovado pelos amigos, aprovado porque alguém disse que é bom. Não. Filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez o seu melhor? Sim, não sei o que eu respondo. Tá, beleza. Você fez o seu melhor? Não. Não fez? Puxa, que interessante. Então você pode fazer melhor? Isso está me dizendo? Sim. Então faz o seguinte, faça o suficiente até você gostar. E se eu responder sim, eu fiz o meu melhor e não consegui? Tu acha que não conseguiu? O que fez com que você não conseguisse? O que faltou? Eu rasguei o papel. O que a gente pode fazer aqui, então? Para resolver isso? Pegar um novo papel. Então vamos fazer isso? Sempre tem solução a partir de quem? A gente vai dar replay da própria criança. Da própria criança? A criança isso vale para roupa quando estiver bem tudo. vestido? A criança Tudo. traz a solução. Tem pai e mãe que acham assim, que as crianças têm que obedecer a roupa que a mãe bota, né? Filha, como se sente? Aí tu quer conduzir a criança, ela se vestir bem, né? É. Ela escolheu uma roupa que ficou horrível. É. Filha, vamos lá. Vamos pensar junta? O que você acha? Será que esse xadrez combina com o estampado? O que você sente ali? Você tá bonita mesmo? Ou a É roupa tá diferente para a pra ocasião? ou de repente, será que essa ocasião tem a ver? A gente vai para um jantar chique. Você não quer estar linda e maravilhosa? Ó, a mamãe, eu vou mostrar para você o que a mamãe vai colocar, né? Aí você pode até botar. Mas aí você vai perguntar para ela, como você se sente? Eu, sinceramente, posso falar uma coisa bem real? Fala. Se ela não tiver linda o suficiente ainda, como você quer, eu deixaria ela ir exatamente como ela quer. Porque o importante é como ela se sente, o importante é ela validar a emoção dela e ela se sentir linda, independente do que os outros digam. Porque senão, não eu estou falando que tem que tomar cuidado para não confundir a gente criar crianças egocêntricas, de que acha que não pode ouvir os outros. A gente tem muitas vezes sim que se adequar ao ambiente externo, né? Só que a gente vai fazer sugestões para isso e não imposições. Então, diante de um problema, eu acolho aquilo que a criança é. E não parte do pressuposto de que, por exemplo, come, filhinha, que a mamãe vai ficar feliz. Ai, que horror. Ferrou. Isso aí não. Aí ela vai comer sempre para quê? Para deixar a mãe feliz. Faz tal coisa para a mamãe ficar feliz. Então, quer dizer, se a minha mãe estiver feliz, então eu vou ficar feliz? Então você vai pautar a tua vida inteira. Se a minha mãe estiver feliz, eu vou estar feliz. Se o meu pai aprovou o que eu fiz, então logo eu vou fazer. E aí, quem aí em casa não se sente assim? Parece que tu faz as coisas na vida já adulto, e aí parece que não é bom o suficiente, tem alguma coisa, a mãe não aprovou. A mãe não aprovou teu namorado, tu não quer mais saber daquele namorado. A mãe não aprovou teu emprego, não aprovou você mudar de cidade, você não vai fazer? Por quê? Porque você tem lá construído dentro de você de que a tua vida só vale a medida da aprovação dos pais. Gente, sem nem o que comentar e, aliás, nem precisa de mais nenhum comentário. Só dá replay depois lá no mtplay.com. Replay. Até isso entrar profundamente na cabeça. Eu vou fazer isso, faça você também. Outra compreensão sobre reconhecimento e validação, hein, Sheila? Quebrando tabus. Tem uma coisa importante que eu acho aqui, que eu acho que a gente tem que usar aquilo onde a gente está. A quem, de fato, a gente precisa realmente de reconhecimento, saber que a gente existe e que a gente está tudo bem? Imagino que Deus? Exatamente. Então, a gente pode usar a palavra a nosso favor. A Bíblia. Minha filha, você é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, tudo que você cria, quando for o seu melhor dentro de você, vai ser o melhor possível, porque é para Deus. Quanto mais você solidifica isso dentro da pessoa, mais ela vai crescer com a identidade firmada em Deus e não nas pessoas. E que é a melhor pessoa para se construir uma identidade. Exato. Infalível. Gostei, Sheila, hein? Nossa, minha vontade é de gritar, mas eu tenho que me comportar nesse programa. Então, eu tento não gritar, até porque o Thiago do som sempre fica lá assim, ó, controlando.
Bora lá, bora, Sheila, que a diretora tá me pressionando. Eu não quero ir pra escola, né? Aquele desespero. Eu ouço isso lá em casa de vez em quando. E agora é hora de aprender. Eu não quero ir pra escola, mamãe. Hoje eu não quero. Atenção e presença? Depende do grito. Tu falou de grito? Depende de qual é a dor dessa criança. Vamos numa mais cotidiana, que é preguicinha, talvez. Se é não preguicinha, quero ir tudo pra bem, escola. acolhe. Ai, filhinha, a mamãe também queria ficar aqui. Eu sempre digo isso para os meus filhos quando eles não querem ir para a escola. Mamãe também queria ficar aqui com você. A mamãe queria ficar aqui sem fazer nada, vendo uma TV, tão bom, né? Mas tem coisas na vida que a gente precisa fazer porque faz parte da responsabilidade. Eu falo isso. Aí tá tudo bem você não querer fazer algumas coisas que precisam ser feitas. Às vezes a mamãe também não tá afim de trabalhar e tem que trabalhar. Você vai aprender quando isso? Quando você é criança. Porque não adianta você aprender isso lá quando você for adulto, você tem que aprender isso agora. Isso é a coisa simplesinha, né? Agora, se for uma coisa muito assim, ó, repetida, por favor, escuta a tua intuição. Tem algum problema na escola? A pessoa não quer. Ou tem algum problema na escola, ou... Aí vem a bomba que daria mais num programa inteirinho. É assim, a mãe está escondendo uma emoção reprimida e a criança sabe. A alma da criança sabe, o inconsciente está ali. Então, você está chateada com alguma coisa, está ansiosa, está triste, está doente. Você não conta para sua filha, o que vai acontecer? Ela sente que você não está bem. Por que ela quer ficar em casa? Proteger? Exato, para cuidar da mãe. Ela sai do lugar dela de filha, que vai ter que receber aquela proteção, enfim, e passa a ficar preocupada com o que acontece em casa. Então, ela quer ficar muitas vezes em casa porque ela tem medo que aconteça alguma coisa. Por exemplo, os pais estão brigando. Ela tem medo que o papai não esteja mais em casa quando ela chegar. Então, ela quer ficar ali. Ela quer ficar ali para poder vigiar, tá? Isso é um risco que pode acontecer. E quando entender que é alguma coisa na escola? Porque, às vezes, a gente pergunta para a professora, diz que está tudo bem. E pode ser que esteja mesmo no sentido do que ela enxerga, né? Eu posso te dizer uma coisa, tanto como psicóloga quanto como mãe. Como mãe, eu investigo até o limite. E outra coisa, não é porque as professoras têm boas intenções que o modelo de escola serve para o teu filho. O meu filho de 9 anos mudou 6 vezes de escola. Porque até eu achar qual é a escola que combinava com o perfil cognitivo dele. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, acima da média, e a maior parte das escolas tradicionais queriam limitar ele aos padrões normais. Não deu certo. Eu tive que achar uma escola que fosse vertical, onde o ensino fosse olhar para ele. E aí ele pudesse ser quem ele é, com criatividade, as maluquices que ele pensa, né, o posicionamento que ele tem, a liderança que ele tem. Então, eu pesquisei muito a metodologia da escola. Então, não é que as escolas são ruins, às vezes aquela escola não combina com o seu filho. Boa, a gente tem que avançar, mas gostei, Sheila, né? Se até você, como especialista, mudou 9 vezes, isso já fica uma reflexão. 6 vezes, desculpa, 9 anos, 6 vezes. Tá aqui pra gente, então, a Sheila dando na prática atenção e presença nesse caso aqui da escola, e você pode adaptar para outras situações que seu filho não quer ir para algum determinado lugar. Vamos ao último aqui da fase criança, tá? Tá aqui a criança reclamando, eu não tenho amigos, sei lá, de repente ninguém gosta de mim, aquela coisa, eu vou brincar, mas ninguém quer brincar comigo, ninguém quer compartilhar os brinquedos, eu fico sozinha no parquinho. Então, acolha com comunicação aberta e honesta. Traduz pra gente, Sheila. A gente sempre tem que pensar nas fases, tá? Do desenvolvimento humano. Que idade essa criança tem? Por exemplo, se viesse uma situação como essa, uma criança de 4 anos, 5 anos é uma coisa, uma criança de 9 anos, 10 anos é outra. Porque a de 4, 5 é a de 4 e 5 pode estar demonstrando algum tipo de introspecção importante, que precisa investigar o que está acontecendo, que ela não consegue se sentir segura, talvez seja muito ligada à mãe. A mãe não liberou, porque até 7 anos de idade existe uma conexão muito forte da mãe com a criança. Mas uma criança de 9 anos com essa situação, pode estar acontecendo alguma coisa ao redor dela mesmo, né? Ela não consegue se comunicar, tem uma questão de comunicação. Então, aqui é muito importante eu sentar com meu filho, sentar e compreender como ele funciona, qual é a maneira dele se comunicar, como é o jeito que ele espera, qual é o jeito que as outras crianças fazem, quem são essas crianças. Então, assim, nunca tire conclusão sem identificar qual é o problema primeiro, para ver se ele é emocional, para ver se ele é só social, para ver se de acordo com a fase que está teu filho. E vale a pena dar uma observada ao longe no parquinho para ver como que é o movimento ali? Sim, sabe por quê? É muito comum que a criança reclame, tá? De uma coisa que na realidade não acontece. Isso é muito comum. A criança vem, porque ninguém gosta de mim, mas na verdade para poder pedir colo, atenção da mãe, para poder a mãe brincar. É uma manipulação às vezes, a criança quer que a mãe sente e brinque. Porque ninguém quer brincar comigo, eu quero que você brinque, mãe. Não, eu quero você, porque ninguém quer.
E de repente você faz isso daí que você está falando, que é olhar no parquinho, que engraçado, Tá ela tudo- lá, feliz da vida, brincando, eu aqui achando que ela estava mal. Né? Então, assim, é importante, por isso que eu falei, observa. Voltando Ok. aqui para atenção e presença. Se uma mãe e um pai estão atentos o tempo todo ao filho, ele vai prestar atenção aos sinais. Ninguém conhece mais seu filho que você. Uhum. Então, presta atenção nisso. Muito bom. Vamos então para a adolescência nos 3 minutinhos que faltam. A gente podia pegar a Sheila para sempre, né? Vamos lá. Agora adolescente, tá, gente? Eu não sou compreendido. Ou quem que nunca ouviu isso de um adolescente, né? A sensação de incompreensão constante. A gente acolhe como... Fiquei meio... Calma aí, meninos da cinegrafia. Apoio emocional. E como que esse apoio emocional pode acontecer, Sheila? Uma coisa que eu gosto de comentar, assim, que adolescente é muito gostoso a gente trabalhar. Se a gente começa a lembrar da nossa adolescência. Lembra da sua adolescência para poder falar com o filho. Lembra do que você já passou. Lembra das suas dores. Então, assim, um bom olhar... Quer ver? Vem cá. Tá. Eu vou falar uma coisa para você, no seu coração, eu quero que você sinta isso. E veja qual é o efeito. Diz assim para mim, não sou compreendido, vai. Eu não sou compreendida, Sheila, ninguém me entende. Filha, eu também. Como tu se sente só com isso? Ai, tipo assim, um quentinho. Isso, dá um quentinho no coração, não é? Aham. Sabe? Aí, tipo, você vai ficar até sem palavras. Olha que lindo. Aham, eu também. Poxa Ué. vida. Aí olha só aqui, eu vou aqui mais fundo. Aí eu pego na mãozinha dela assim, sabe, filha? Muitas vezes na vida, muitas, a gente não é compreendido. Sabe o que é mais importante? É você ter coerência e conexão com quem você é. Não espere ser compreendido pelos outros. Tenha convicção de quem você é. Eu nem sou adolescente, já me senti super amparada na minha própria vida atual real. Aí agora eu posso falar como eu vejo minha filha, né, o meu filho. Sabe o que eu... Agora você quer saber como eu te vejo? Quero. Eu te vejo sensível, forte. Você é tão inteligente. Eu vejo nas coisas que você faz, as ideias que você tem. Vejo sua criatividade. Eu vejo que é natural que as pessoas às vezes não compreendam o que você pensa, porque às vezes você pensa à frente. Muitas vezes lá no teu trabalho as pessoas não vão entender. Tenha paciência com as pessoas. E olho no olho. Olho no olho. Muda ou não muda? Muda? E aqui, ó, detalhes, né? Quando é mãe para filho, toca na mão. Uhum. Se permita, isso aqui é o que é? É postura de apoio. Eu tô acolhendo você sem excesso. Tá. Entendeu? Ah, filhinha. Pra não invadir? Porque olha só, eu tô uma adolescente. O adolescente está procurando ter a relação dele com o mundo. Certo. Se eu venho, ó, tadinha da minha querida, minha filhinha, ela vai ficar pula da vida. Me infantilizou. Me infantilizei. Ela vai ficar indignada com essa mãe. Ai, mãe, não é disso que eu preciso. Que saco, tu não me entende. Vai sair correndo de casa. Entendeu? Entendi. Agora, se eu lembro da minha adolescência, puxa, também para mim foi difícil. Eu acolho ela, lembrando que eu acolhi aqui a minha adolescente primeiro, para poder olhar para minha filha sem projetar a minha adolescente. Senão, sabe o que acontece? Muitas vezes ela vem com os crenca dela e eu vou brigar com ela porque eu estou projetando nela o que eu não resolvi dentro de mim. Então, olha a importância do autoconhecimento. Os pais têm que se conhecer. Nossa, e aí a gente volta, né? Pais preparados, essa é a semana. Vou chegar aqui, cruzar na sua frente, Sheila, rapidinho. Em 1 minutinho, será que a gente consegue? Eu sei que é pouco, Sheila. Olha só, outra fala. Eu odeio o meu corpo. Gente, total, a gente tá todo desengonçado, pelo amor de Deus. Quem é menina, então? Nasce naquele space que você não sabe se nasce, não nasce, fica ali retraído. Os meninos, eu imagino, com a confusão também. Estímulo do amor próprio. O amor próprio não tem a ver só com o corpo. Tem a ver com identidade, né? Certo. Mas a questão do corpo aqui, eu sugiro sempre, quando se trata principalmente das meninas, dos meninos, é uma fase hormonal. É importante agora, essa fase, visita de médico. Né? Ir lá no médico, visitar ginecologista, urologista, para ele saber que é natural, porque está em fase de transformação. Mas sabe o que acontece? Os pais fazem piadinhas, até com isso. Ih, tá trocando a voz, tá tipo um rádio sem pilha. Tá nascendo peitinho, não sei o quê. Fica caçoando. Ela falou igual uma adolescente agora. Voltei na minha adolescência. Nunca saiu. Então, naturalmente, o que acontece? Os pais... Vamos lá. Quem é o adulto aqui? Pai e mãe. Certo. Se eu ficar entrando nessa brincadeirinha, né, enchendo o saco, eu tô literalmente afastando meu filho. Mas eles falam que é pra tornar mais forte, já faz a piada dentro de casa pra poder não... Até brincar pode, desde que você tenha as duas coisas, o acolhimento. Então, assim, a gente está falando de coisa séria aqui. A gente está falando de pessoas que têm dificuldade com o corpo. Sabe uma pessoinha Vamos que teve... fazer assim então, Sheila? Já que você falou que é um assunto sério, a gente volta nesse assunto do corpo, só para eu chamar o intervalo que Tá. deu o horário do break.
Aí a gente retoma esse esquema do corpo e aí a gente já segue o programa. Pode ser? Show. Então tá bom. Vou chamar o intervalo. Hora do break é hora do break. Mas é rápido, gente. Respira, inspira, toma uma água e volta. Não troca de canal. Fica com a gente até o final. O Entre Família volta já. Estamos de volta. Eu quero olhar aqui no teu olho aqui e dizer para você que essa tarde está fantástica, uma tarde de aprendizado. A Sheila está fantástica. E vou dizer mais, tá? Se prepare, vai acabar o programa. Ah, vai daqui a pouquinho. Mas já a gente vai ter participação agora. Mas a extensão desta semana pode ir para sua casa. Está aqui, ó. A revista Esperança com pais preparados, filhos de caráter. Durante toda a semana trabalhamos aqui, ó, 5 temas. 5 temas fantásticos, mas tem muitos outros. São 8 no total que a Darleide Alves escreveu. Darleide é fantástica também. E eu já quero resumir para você. Como a gente está no finalzinho, você está vivendo essa semana toda, sabe que essa revista é de graça. Cris, como que eu faço para pedir e estudar em casa? O WhatsApp está aqui. O WhatsApp é o 12982444449. Manda assim, quero a revista dos pais. É isso mesmo, resume, o povo está lá para se virar, o povo que se vire para achar. Vai saber que é a revista dos pais preparados. É para resumir o teu trabalho. Espera um pouquinho que vai vir um link. Você clica no link e você mesmo faz o cadastro. Que cadastro, Cris? Seu nome, seu CPF, seu endereço com CEP, para o carteiro poder te achar. Simples, tá? Estou dando a real para você aqui, sendo bem resumido. Quando que eu pago pelo correio, Cris? Nada. Ah, Cris, mas aquela televisão que pede, depois chega e tem que pagar alguma coisa aqui, não tem. Tudo que tiver que pagar, coloca na conta da Suzane, tá? Ela já estou colocando na conta dela porque ela não tem nem para ela, por isso que estou dizendo, não é de graça. Vai dar tudo certo. Pais preparados, filhos de caráter, temas como sexualidade. Olha, como é que a gente faz para corrigir o filho, colocar nos caminhos de Deus? Como é que faz para preparar o filho? Foi um pedido seu e a gente atendeu, poxa, vai dar tudo certo. Eu faço um desafio para você. Ó, tem um cheirinho aqui, ó, do Anjos da Esperança. Foi pago. E com muito carinho, é um trabalho de Deus, essas pessoas que, olha, doam para que você possa ter oportunidade de não gastar um centavo. E a gente quer que Deus, Ele reine na sua família, quer que você tenha as ferramentas certas para criar o seu filho. Tá bom? Peça agora. O WhatsApp está aqui embaixo. Tira a foto da tela, 12982444449. E o nosso desejo é que Deus reine no seu coração, você como mãe, você como pai, você como vó. Só para falar um negócio para você, bem baixinho aqui, entre eu e você. Estão consultando aqui. A Suzane perguntando coisa da vida, quase chorando aqui, abraçado na Sheila. Estou dizendo, vamos voltar para cá. Vai dar tudo certo. Eu tô querendo me inscrever. Eu tô assim, Sheila, onde é que eu me inscrevo como sua aluna? Sim. Full time. Calma, eu vi que você está bem ansiosa, mexeu com as emoções. Vamos terminar, fechar aquele assunto para chamar a primeira interação, Sheila? Vamos. Então, você estava falando do corpo, que é um assunto muito sério. Então, o corpo é a nossa conexão com o elemento terra, concorda? Eu estar na terra, estou viva. Quem é que nutre o nosso corpo? Desde bebezinho. Mamãe, não é? A mãe. A mãe. Então, o que acontece? A nossa relação com o corpo tem uma relação direta com as emoções da mãe em nós. Desde quando a gente está no útero da mãe. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela tem dificuldade de aceitar o próprio corpo, muitas vezes não é o corpo em si, mas são as emoções inconscientes que a mãe carregou quando estava grávida de você. De estar se sentindo gorda, ou então tá Sim, muito bonita. Isso. E aí tem a ver com aquilo que a gente falou antes, de validação, de que se eu quero pertencimento, aí tem a ver com a moda, com não sei o quê, com aquilo que está em alta. Então, assim, eu tenho que estar com um corpo que alguém me aceite no mundo externo. Só que se eu, como mãe, como pai, eu valido, né? Eu digo assim, ei, olha quem você é. Você precisa da aprovação de outras pessoas? E eu faço perguntas para que o meu filho, a minha filha, se ame. E, inclusive, levo para, se é adolescente, está com dificuldade do corpo, leva aí para médico, para nutricionista, para psicólogo, o que for, entendeu? É importante nesse momento. Sabe uma pessoa que tinha problema seríssimo de disfunção de percepção corporal? Eu. Eu, uma pessoa que eu sofri muito na minha infância. Demais. Se a minha mãe escutar isso aqui, ela vai dizer, nossa, é verdade. Eu tive que ir para terapia, eu tive que fazer vários trabalhos para me curar na minha percepção. Tu sabes que eu casei já com 26 anos, eu tinha o corpo de Barbie. Nossa. Me divorciei um tempo depois lá, por motivos que depois a gente conta em um dia. Pode falar só de casamento, que é bom. Quando eu casei de novo, eu tinha 41. Pergunta pra mim onde eu tava mais linda. Agora? 41. E onde que eu tinha o corpo mais bonito? Lá com atrás? 26. Eu me sentia muito mais bonita como noiva agora, porque eu, de dentro para fora, estava bem comigo, em paz comigo, mesmo acima do peso, do que antes, porque de tantos tratamentos. Porque a nossa percepção tem a ver com quem a gente é de verdade, e não com o que o corpo mostra.
Uau. Então a gente tem que se identificar, olhar no espelho. A primeira coisa que tem que ter reconhecimento é os meus olhos. Olhar aqui, ó, eu me vejo e aceito a minha natureza e quem eu sou. E aí, quanto mais eu me curo, mais eu consigo reconhecer qualquer coisa em mim, me acolher, me abraçar, me amar minha mãe dentro de mim, meu pai dentro de mim, minha criança dentro de mim. Nossa, Sheila, muito bom. Fica aí, inclusive, a sugestão de pauta, um programa para a gente falar, Boa. destrinchar tudo isso. E vamos valorizar o pessoal que está em casa? Interação. Vamos lá, então. Você de casa está participando, Bora. interagindo, então você na tela com a Sheila. Chegando de forma anônima e sem problema. Sheila, eu tenho uma filha de 4 anos, muito inteligente. Nessa semana, ela presenciou uma briga com palavras muito pesadas da parte dos avós dela, pois estão em processo de divórcio. Desde então, percebo que ela está bastante triste e só fala no que aconteceu. Como faço para ajudá-la a esquecer essa situação? 4 aninhos, já consegue pegar o ambiente, segundo a mãe, já consegue ver. E para que essa criança foi traumático, né? Se tivesse bonequinhos aqui, eu ia te mostrar. Com bonecos é muito bom com criança de 4 anos. Você pega vários bonequinhos e você coloca assim, vovó, ó, essa aqui é a vovó, esse aqui é o vovô. Aqui tá a mamãe. Não sei se são os teus pais, melhor ainda se for, né? Aqui tá a mamãe. Olha só, a vovó e o vovô se conheceram, eles eram um casal. O que acontece às vezes é que os casais brigam sim. Só que isso acontece muito antes da mamãe nascer, muito antes de você nascer. Tem uma ordem. Então, no que diz respeito ao casal, a gente não pode se meter. Nem a mamãe, nem você. Não tem a ver com a gente. Só tem uma coisa. O vovô e a vovó sempre vão ser meu pai e minha mãe. Não tem como separar pai e mãe dentro da gente. Não tem como. Papai e mamãe sempre vão estar grudadinhos, porque eles me deram a vida. E eu sou a filha. Filha, você só tem que ser filha. Isso é problema de adulto, coisa grande. Então, quero que você respire bem fundo e venha para o meu colo. Eu vou te dar todo o amor que você precisa agora. E você descansa, que você não tem que se envolver nos problemas dos adultos. Tá bom? Nossa. Didático, senta no chão. O que eu achei forte na sua frase é, por mais que os avós se separassem, dentro da mamãe dela, eles sempre serão um casal. Para mim, isso já muda muito em relação de que a gente não quer que eles se separem na vida real. Na verdade, dentro de nós existe uma realidade que ali eles vão ser sempre pai e mães, apesar de não serem um casal. Eu acho que é o ganho dessa frase, dessa construção. E o vô e a avó dela. No caso, aí você tem a hierarquia na subsequência, né? Muito bom. Vamos a mais interação para dar tempo de atender o máximo possível no finalzinho do programa? Manda. Alcione, boa tarde para você também. A paz para você, Alcione. Tem um casal de filhos. Minha filha começou com depressão aos 11 anos. Até hoje, com 16 anos, faz tratamento. No início tentou suicídio, foi muito difícil. Procurei ajuda e orientação para poder ajudar ela e Deus tem me dado sabedoria. Infelizmente, o pai dela não entendeu. Achou que fosse birra. Primeira coisa que eu vou te falar é do final para agora, né? Da frase. Quando, infelizmente, o pai não entendeu, eu só vou te convidar a não julgar o teu marido, tá? Isso é muito importante dentro dos teus filhos, que você não julgue o pai deles. Entenda os limites dele, acolha, mas não julgue. Quando se trata de depressão, eu trabalho com depressão há 20 anos. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que aqui é meio ousado, até uma das coisas ousadas da minha parte é assim. A depressão se cura muito mais rápido do que a maior parte das pessoas acredita. Não adianta só medicar, não adianta só processo terapêutico. Os processos de depressão que eu ajudei a curar ao longo desses 20 anos foram com intervenções diretas, onde a gente encontra o trauma, a gente encontra a dor real e a gente desidentifica da dor, porque a maior parte do sofrimento que um adolescente carrega não é dele de verdade. O sofrimento, na verdade, ele é como se fosse um peso que ele carrega das emoções reprimidas dos pais e dos avós, enfim. Então, uma dica que eu te dou é levar essa tua filha a fazer o que você pode perguntar para mim no direct ou no Instagram para entender melhor como funciona a constelação familiar. Eu faço isso há mais de 10 anos. E, como eu digo, né, é uma técnica que está sendo revelada agora, mas que cura profundamente, porque você vai enxergar o tamanho do amor que está disponível para ela. Ela, reconciliando-se com o amor, ela vai soltar essa dor profunda
e ela consegue se reconciliar com aquilo que vem para ela, que é de verdade a vida. Porque depressão nada mais é do que pulsão de morte. Ela quer se juntar a mortos. Quem são esses mortos? Algum luto que foi super forte no sistema familiar. Exemplo, vó que perdeu o filho, a mamãe que perdeu o pai, ou alguém perdeu alguém que reprimiu tanto essa dor, e aí lá na frente vem um adolescente e vai olhar para essa dor que precisa ter ordem. Então, quando ela solta essa dor, ela não vai mais ter depressão. Nossa, gente, isso é demais. Vale a pena muito estudar sobre esse assunto. Vamos a mais uma interação, Cris? Ó, tem um agradecimento chegando aqui na telinha. Graziele, que, se eu não me engano, é a nossa telespectadora da Inglaterra. Oi, pessoal, vocês são uma benção. Ah, que demais. Que semana maravilhosa, de muito conteúdo. Eu participei muito, me senti acolhida e compreendida nas minhas dúvidas. Bora praticar com o Luca, que é o filho dela, né, de 9 anos. Estou preparada para educar um filho de caráter. Aê! A tecnologia ajuda e me ajudou muito. Recebi a revista em PDF, Cris. Que legal! Assim repasso para as amigas aqui da Inglaterra. Um grande abraço para todos. Ai, Grazi, que lindo! Obrigada, viu? Que bom. Acho que a maior paga que a gente tem é ver esse resultado. E ela animada. Bora que eu tô preparada para educar o Luca. Não, e outra, passou a semana conosco. E se você tá aí, Cris, mas eu cheguei agora. Calma, você chegou. Vai estar no Interplay os outros episódios aqui durante a semana para você ver com a família e vai dar tudo certo. E outra, agora, pegando um pouquinho do que nós aprendemos aqui, a gente vê que Deus é o maior interessado que possamos ser pais preparados. Não é à toa que tem buscareis e achareis, né? Quando a minha esposa, por exemplo, também, ela teve que se reinventar para melhorar a minha alimentação, ela ficou louca, meu Deus, esse rapaz não come nada. Mas hoje, né, depois do tempo, ela é referência em fazer comidinhas gostosas e saudáveis. Talvez um pai está um pouquinho agora, recebeu as informações, apavorado com um eixo de informações, mas foi só uma semana que você passou conosco. E ainda a nossa profissional, com essa intensidade, falou que nunca nós vamos estar totalmente preparados. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que buscar melhorar, né, no caminho. Mas assim, eu como pai aqui, Suza, me senti acolhido, não só hoje, mas em todos os outros dias, com todos os outros profissionais, mas acredito que nós fechamos com chave de ouro pela linha no qual a Sheila nos presenteou num programa que passou muito rápido, né? Olha, e eu sei que você tá doido para seguir a Sheila lá no Instagram, que ela coloca mais conteúdo. Já já a gente fala o Instagram dela aqui. Sheila, eu sei que você não estava durante a semana, mas em 1 minuto eu queria que você dissesse, para fechar com chave de ouro, o que é importante a gente saber. Me diga uma coisa, como, né, falando aqui para uma mãe, para um pai. A gente falou sobre obediência, pais preparados, filhos obedientes, filhos protegidos contra o abuso, né, sexual, filhos de caráter, aqui falando sobre acolhimento com você. O que é mais primordial da gente entender, mesmo que a gente não saiba de todas as coisas? O que me vem profundamente agora é dizer para os pais o seguinte: não sejam tão exigentes com vocês, não se cobrem tanto e não se culpem tanto. Acolham-se. Não tem como você acolher seu filho se você não se acolher. Você precisa olhar para as suas dores, olhar para as suas questões, se reconciliar com a sua mãe, se reconciliar com o seu pai dentro de você, mesmo que eles já tenham falecido. Se você teve problemas na infância com mãe, com pai, acolha a sua criança dentro de você. Quanto mais você estiver inteiro com você, mais você vai estar disponível para abraçar seu filho, para receber as dores. Menos você vai projetar coisas suas nele. Assim você vai se sentir mais seguro, mais confiante do que fazer. Quando nós estamos em paz com as nossas dores, nós abrimos o coração para a sabedoria de Deus em nós. Se nós nos reconciliamos com os nossos pais dentro de nós, a gente curou o quê? As feridas, as mágoas. É necessário perdoar, é necessário soltar as amarras para poder deixar esse coração ser inundado da presença de Deus. Assim você acessa a sabedoria. E é bom você respirar antes, muitas vezes, de agir. Seu filho é único, sua filha é única e você é o pai perfeito, a mãe perfeita. Nunca duvide disso. É você que vai saber o que fazer, tá bom? Maravilha. Muito obrigada, Sheila. Nossa, eu acho que a minha expressão diz muito do quanto eu estou feliz de você estar aqui no Entre Família. Muito obrigada. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém. Ó, e é o seguinte, tá aí na telinha para você, ó, cadê? Sheila Ortiz, Sheila Ortiz, assim como eu estou falando, para você seguir lá no Instagram. Tem mais coisa também no site dela, sheilortiz.com.br.
Mas aqui o Instagram, se não der tempo de você anotar tudo, anota o Instagram, já pega aí, já segue. E depois tem outros links lá no perfil dela, na bio. A Sheila é maravilhosa, é um trabalho lindo, é cristã também. Então vale a pena. É uma pessoa, sabe aquelas pessoas assim, vou assistir pelo conteúdo? É ela, tá bom? Obrigada pela sua audiência. Cris, obrigada por fazer essa semana comigo. Valeu, bênção, bênção. Dando mais um pulinho na Sheilinha também, ela tem um trabalho muito bacana. Vai lá, que ela tem umas semanas de imersão. É fantástico para você ser mentorado. É uma bênção. Agora agradecendo aqui a nossa equipe, tá? Nossa produção! Um abraço a toda a produção que realizou essa semana. A nossa diretora Aninha, né, que também apresentou muitas vezes aqui, né? Ela vem dar um pulo. Pessoal da Dinâmica. E você de casa, ó? Beijo no coração. Beijo, tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Grande abraço.